Capítulo 71, 6. Você vem a mim. Não é uma lógica completamente ridícula. O problema era se aquela provocação realmente funcionasse corretamente. Apesar de sua aparência, os humanos têm um exército enorme de 100 mil. Dizem que um número considerável de seu exército estava misturado com grupos desorganizados, mas isso era o mesmo para o nosso lado também. Mesmo se houvesse grupos misturados nas forças humanas, era óbvio que o exército feminino de 7 mil homens possivelmente não seria capaz de durar se um enorme exército de 100 mil se aproximasse deles. De qualquer modo, graças a ela correndo assim, nosso acampamento militar, que estava ligado à ala direita do exército do centro da ala esquerda, havia se partido. Se um buraco se formar no exército do centro assim, então aqueles que terão que carregar o fardo serão nós, já que estamos mantendo o resto da formação. Não pode ser ajudado. Desde que é incômodo, eu mudei minha mão sem entusiasmo. Oi, esteja preparado para preencher o buraco que a cadela vai deixar. Zepar, liderar nossas tropas de reserva e estar preparado para se mudar para o centro, se necessário. Sim, excelência. Os milhares de soldados da reserva sob o meu comando partiram imediatamente. Tele dentro da minha boca tinha um gosto amargo. No entanto, era melhor que nosso poder militar diminuísse um pouco, se isso significasse que poderíamos evitar que o exército do centro entrasse em colapso. Depois de concluir a decisão assim, eu estava prestes a deduzir na minha cabeça a estratégia de guerra de hoje, mas, por gotejamento, algo caiu no meu pescoço. Estava frio. Uma vez que olhei para o céu, várias gotas de chuva começaram a descer. Caiu ontem e no dia anterior, fazendo com que a chuva do início da primavera parecesse agora cansativa. Esperar. Chuva. Um incentivo usando chuva. Minha mente esclareceu instantaneamente. De qualquer forma, a terra continuou a absorver umidade devido à chuva o tempo todo. Vários lugares ao longo do campo de batalha foram engolidos pela água barrenta. Se a chuva caísse aqui mais uma vez, então seja o exército humano ou a crescente aliança, o número de táticas que podemos utilizar será estreitamente reduzido. Especialmente em termos de ofensas e não de defesa. Eu franzi a testa e olhei para a unidade daquela garota que, em algum momento, terminara de estabelecer sua formação defensiva longe na linha de frente. Não me digam, eles são. Naquele momento, o som de um chifre ressoou ruidosamente do outro lado da planície. Quando virei a cabeça, os exércitos humanos finalmente executaram uma carga. Por causa da chuva, eles estavam carregando a cavalaria posicionada na frente, em vez dos magos aéreos. Depois de testemunhar isso, qualquer fragmento de sonolência que permanecesse dentro de mim desaparecerá completamente e eu me levantei do meu lugar. Essa cadela começou alguma coisa. Perdão? Os olhares dos meus subordinados se concentraram em mim de uma só vez. Embora eu realmente não goste de ir para a batalha enquanto estou sendo arrastado, não por minha própria vontade, mas por outra pessoa, independentemente disso, eu tive que dar a ordem. Prepare-se para ir para a batalha, idiotas. É uma batalha de aniquilação. Uma batalha de cerco de aniquilação, nesse ponto. Demon Lord da Benevolência, Rank 9, Paimon, Calendário do Império. Ano 1506, mês 4, dia 7, Bruino Plains, a ala esquerda do exército da Aliança Crescente. Uma respiração escapou dos lábios desta senhora sem querer. O progresso da batalha avançou com urgência. Até pouco tempo atrás, as coisas não estavam fluindo assim. A ala esquerda e a ala direita controlarão o único exército e realizarão uma batalha acirrada. Sem dúvida, tínhamos planejado realizar o primeiro assalto com esse tipo de tática padrão hoje em dia. No entanto, depois que a unidade, liderada pela garota conhecida como Farnese, se projetou para frente, o fluxo mudou completamente. Aquela garota era a mesma pessoa que tinha ido adiante para fazer o discurso como representante da Crescente Aliança, apesar de ser uma humana. Na perspectiva do inimigo, ela era uma traidora com quem eles tinham que lidar o mais rápido possível.
Se eles são capazes de obter a cabeça de Farnese, então isso provavelmente seria considerado como um maior mérito. Um jogo tentador. Tendo ficado cego com isso, os exércitos humanos tinham descuidadamente ordenado que suas cavalarias atacassem. Em primeiro lugar, o Reino da Polônia-Lituânia, em seguida, o Império de França, a República da Batávia, o Reino de Teuton e cada exército, contestando por méritos militares, enviou sua cavalaria. Foi essa mesma ação que foi um movimento ruim. As cavalarias, que atacavam simultaneamente de todos os lados, eram incapazes de se unir apropriadamente e não conseguiam sequer obter um espaço amplo. O tempo estava especialmente ruim. Depois de adicionar mais chuva à terra que já estava cheia de umidade, o solo tornara-se pantanoso. Uma vez que dezenas de milhares de cascos passaram por aquela água barrenta, a terra tornou-se instantaneamente um atoleiro semelhante ao de um pântano macio e úmido. A coisa que caiu sobre o regimento de cavalaria inimiga, que caíra na lama e estava se debatendo, era uma contínua chuva de parafusos dos besteiros que estavam colocados na frente da unidade de Farnese, fazendo parecer que ela estava esperando por esse momento o tempo todo. Como sua frente estava obstruída por uma lama e sua parte traseira estava bloqueada pelos reforços que se aproximavam dos outros exércitos, a cavalaria, que consistia de nada menos que 10.000 homens, foi literalmente abatida. Esta senhora estava petrificada. Isso não foi uma batalha. Similar à nossa crescente aliança, os cruzados da humanidade não passavam de uma aliança frouxa. Eles não tinham uma unidade de comando. Quando as cavalarias começaram a ser abatidas, algumas nações ordenaram que recuassem, enquanto outras nações enviavam mais cavalarias para salvar seus camaradas que estavam em perigo. Pela segunda vez, as cavalarias que se retiravam e os calvários em avanço colidiam uns contra os outros. Os gritos vindos das tropas inimigas podiam ser ouvidos até daqui. Um incontável número de cadáveres estava esparramado sobre a planície que, em algum momento, se transformara em uma lama, e chuvas pesadas atingiram aqueles corpos de cima. Esta senhora, tendo até esquecido de comandar momentaneamente as suas próprias tropas, limitou-se a observar atônita quando o poder de luta da poderosa cavalaria do inimigo se dissolveu. Eu me pergunto se eles foram incapazes de suportar e testemunhar a situação por mais tempo. Vários chifres, soando a carga, ecoaram de todo o acampamento dos cruzados. Nesse mesmo momento, infanterias, em uma quantidade tremenda que não pode ser comparada ao pequeno número de cavaleiros, avançaram adiante. Embora cada bandeira fosse de uma nação diferente, as bandeiras estavam todas indo em direção a um único local, até a unidade de Farnese. A fim de salvar sua cavalaria e, a fim de se vingar do desprezível matador, os comandantes dos cruzados finalmente enviaram todas as suas tropas de infantaria. Mesmo que fosse difícil de ver devido à forte chuva, parecia que sua força militar era de cerca de 50.000. Certamente, só poderíamos perder se enfrentássemos o enorme número de forças militares. As tropas de Farnese finalmente começaram a se retirar. Deixando em paz a cavalaria debilitada, que ainda estava presa na lama, a unidade de Farnese recuou lentamente. No ponto de vista de Farnese, deve ter sido um recuo amargo, já que era como se ela estivesse entregando um peixe, que ela já havia pego completamente, ao inimigo. Como se tivessem ficado entusiasmados com o fato de a unidade de Farnese estar recuando, os soldados da infantaria dos cruzados ficaram ainda mais entusiasmados e continuaram seu avanço. As tropas de Farnese recuaram lentamente para a retaguarda e os soldados da infantaria entraram mais fundo no nosso lado. Um momento. Foi realmente um retiro amargo. Uma percepção relâmpago atingiu a cabeça desta senhora. Esta senhora sem querer soltou um suspiro. Não pode ser. Se era isso que ela pretendia desde o começo, então aquela garota de Farnese era realmente um monstro absurdo. Não havia como. Mas, se alguém fosse examinar o curso dos acontecimentos do campo de batalha mais uma vez, então, sem dúvida, tinha cumprido as condições.
Independentemente de Farnese ter pretendido isso ou não, a ordem que esta dama deve dar era incrivelmente óbvia. Todas as forças. Esta senhora levantou seu leque e comandou: espalhe nossas forças. Espalhe o mais largo possível. Deste ponto em diante, nossas tropas se tornarão a ala esquerda de uma formação de asa de guindaste e cercarão as forças inimigas do lado esquerdo. HM. O que há de errado? De repente, Mana Citri, que estava se preparando para a batalha, inclinou a cabeça. Como sempre, ela tinha um rosto ingênuo que também continha apenas um olhar confuso, como se ela fosse incapaz de entender bem a situação. Esta senhora explicou com urgência, no entanto, ao mesmo tempo, sendo totalmente cautelosa em não ser impaciente. Olhe para lá. A unidade de Farnese está recuando. Os soldados da infantaria dos cruzados estão fazendo tudo para persegui-la. Se Farnese é capaz de atrair adequadamente todos os soldados da infantaria inimigos, foi então que os olhos de Citri começaram a brilhar divertidamente. E um estado de afunilamento ocorrerá. Apenas uma única unidade está recuando, mas como há um número incontável de tropas correndo atrás deles, eles naturalmente se reunirão em um único local. Foi isso. Verdadeiramente, Citri normalmente era uma garota sem graça, mas quando o assunto se tornava relacionado à batalha, ela se transformava em uma pessoa completamente diferente que também era muito perspicaz. Esta senhora, enquanto sua mente ainda ardia, ordenou mais uma vez. Todos se preparam para realizar uma batalha de aniquilação de cerco. Certamente, até Barbatos deve ter percebido a intenção real por trás da situação que estava se desdobrando diante de nós. Desde aquela criança, independentemente de outras coisas, pelo menos foi dotado com um instinto extremamente afiado quando chegou a guerra. Se Barbatos estender a asa direita e esta senhora estender a asa esquerda, Farnese irá atrair o inimigo para o cerco. Esta foi uma corrida contra o tempo. Se formos capazes de completar o cerco antes que Farnese possa ser perfurado pelo avanço do inimigo, então será nossa vitória definitiva. Se as forças inimigas forem capazes de esmagar Farnese antes de podermos completar o cerco, então será nossa derrota completa. Uma vitória direta ou uma derrota total. Embora esta senhora não tenha um hobby de jogo, foi em um momento como este, onde era dever de um comandante militar fazer uma aposta. As rajadas de chuva estavam ficando mais grossas. Devido ao nevoeiro úmido e chuva forte, os campos de visão de todos estavam começando a se estreitar lentamente. Isso foi uma boa sorte também. As chances